Boa tarde a todos e todas e todes. Nós vamos dar início a mais uma mesa redonda. Nosso assunto hoje é formação de professores, professores especializados, e aí para trabalhar na perspectiva da inclusão e acessibilidade. Nossa mesa, eu sou Eniceia Mendes, sou uma senhora de pele branca, uso um óculos de armação de acetato, de formato quadrado, de cor rosé, tenho cabelos curtos, meio grisalhos, meio castanhos claros, uso uma blusa de cor, uma camisa de cor verde esmeralda, estou aqui em São Carlos, na minha cidade, e a cidade da Universidade Federal de São Carlos, que hoje completa 164 anos, então nós estamos no aniversário de São Carlos hoje, e estou no meu escritório, onde de um lado tem umas estantes com livros e do outro tem quadros na parede e um sofá cor-de-rosa. Nossa mesa hoje vai ser composta para a gente discutir um pouco a formação do professor especializado. Nós trouxemos a experiência da professora doutora Guadalupe Acre Tomazini, da Universidade Nacional Autônoma de México, né, do México, que vai contar para a gente uma experiência de formação de professores que tem a universidade. Trouxemos também o professor Dr. Joaquim Coloa, do agrupamento de escolas Padre Bartolomeu de Gusmão, de Portugal, que vai contar para a gente como que é a formação do professor especializado em Portugal, e eu que vou traçar um pouco o histórico e o cenário da formação de professores de educação especial no Brasil. Nós iremos passar, então, os vídeos, as apresentações com os vídeos gravados já previamente, dos 3 professores. Depois nós teremos a live para responder às perguntas dos nossos ouvintes, né? E, infelizmente, nós não poderemos contar com a presença da professora Guadalupe, porque para a gente seria muito complicado fornecer tradução em 3 línguas simultâneas, né? Então, teríamos que ter tradução de português, espanhol e libras. Então, ela vai ficar só com a apresentação, mas se vocês tiverem alguma pergunta, ela está nos assistindo, né? E um abraço, Guadalupe, Lupita, e nós agradecemos muito a presença desses 2 convidados, e se alguém tiver alguma questão específica para a Guadalupe, nos envie, que a gente faz chegar até ela e nos dê em contato, que a gente coloca vocês em contato com ela. Então, vamos agora às apresentações. CBEE, Nono Congresso Brasileiro de Educação Especial, em 2021, na modalidade online. Mesa Redonda CBEE 2021. Tema: Formação inicial de professores para a inclusão e acessibilidade. Olá, meu nome é Eniceia Mendes, eu sou uma senhora de pele branca, estou com meus cabelos meio castanhos claros, meio grisalhos, uso um óculos de armação de acetato, de cor rosé, meus olhos são castanhos, então usando um brinco de pérola, uma blusa cor-de-rosa com alguns detalhes de pérola, e ao fundo tem um fundo cor-de-rosa também, com umas luzinhas, parecem umas luzinhas acesas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cenário da formação de professores de educação especial no Brasil. A LDB de 1996, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Especial, ela estabeleceu que a formação de professores para a política de inclusão escolar, ela teria que se dar na formação de 2 professores, né? O professor de educação especializado, que seria de nível médio ou superior, só que ela não definiu em que seria, como seria, em que tipo de curso, né?
e duração, e também que a política de inclusão iria requerer professores do ensino comum aí capacitados, né? Então, professores especializados e professores do ensino comum capacitados. E daí seriam os professores da pedagogia, que formam professores para a educação infantil e ensino fundamental, do ensino fundamental, e os professores de licenciaturas que dão aula para o Fundamental 2, né? E para o ensino médio e para as universidades. Então, ela previu que haveria formação para todos esses profissionais, né? E esses problemas são postos há mais de 25 anos no contexto nacional, sem ainda uma solução muito bem definida, né? A política de educação especial no Brasil, na perspectiva da educação inclusiva, embora o documento tenha saído em 2008, ela começou a ser implementada de fato desde 2003, né, com a chegada do governo Lula na presidência. E a política foi definida porque até então algumas poucas crianças tinham acesso à escola, e quando elas ingressavam à escola, ou estavam em classes especiais, ou elas ficavam em escolas especiais, e algumas poucas em classes comuns. E a política veio mudar isso, veio dizer que eles teriam aí o direito à matrícula compulsória na classe comum, e associado isso, como isso não seria suficiente para elas teriam um atendimento educacional especializado, que hoje a gente chama muito de AEE aqui no Brasil, né? Em salas de recursos multifuncionais. Então, seria um atendimento extra-classe, que seria nas salas de recursos multifuncionais ou centro de atendimento educacional especializado, e que seria aí ofertado no contraturno da criança na escola, né? E depois, se a gente compara os resultados das políticas educacionais, aí da educação especial no Brasil, o que nós vamos ver? A Constituição do Campo, né, as primeiras políticas, elas aparecem lá na década de 70, e aí nós tivemos 30 anos de política de chamada integração escolar. Nesses 30 anos, vamos colocar aí, vamos situar nos anos 2000, né, esses 30 anos, 2003, por aí. Nós alcançamos 382 mil matrículas e 215, né, 382.215 matrículas de estudantes em todo o país. Dessas matrículas, 300.520, que corresponde a 79%, era de estudantes que estavam sendo escolarizados em classes especiais e instituições especializadas. O restante, ou seja, apenas 81.695 estudantes, que corresponde a 21%, estavam estudando aí em classes comuns. E aí, em 2013, nós vimos uma mudança na política com a política de inclusão escolar, né, que é a ideia de que o melhor lugar para escolarizar seria as classes comuns das escolas regulares. Em 18 anos dessa política, nós atingimos 1.251.000 matrículas de estudantes em todo o país. Dessas matrículas, 1.091.000, ou seja, 87% hoje estão em classes comuns, e 167.000, ou seja, 13%, e ainda se encontra sendo escolarizado em escolas e classes especiais. Então, o que nós vimos, né? Nós saímos de quase 400.000 matrículas, 300.000 matrículas, não, na verdade, vamos por dos estudantes que estavam estudando em classe comum. Nós saímos de 81.695 matrículas e fomos para 1.091.000 matrículas, né? Então, começou a chegar muitos estudantes aí na escola comum, e isso aumentou a demanda no campo da formação de professores de educação especial, tanto para assumir a sala de recurso, o atendimento educacional especializado, como professores da classe comum que estavam recebendo esses alunos. A formação de professores de educação especial no Brasil, até o ano 2000, havia 33 cursos de formação específico de graduação, né, em educação especial. Desses 33, havia 32 cursos de pedagogia com habilitação em educação especial, majoritariamente no estado de São Paulo, mas alguns também no Sul e alguns poucos no Nordeste.
um curso de licenciatura plena em Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, que preferiu não criar habilitação na pedagogia, mas criou uma licenciatura específica, e havia muitos cursos de especialização, que não há muitos estudos sobre isso, mas a gente sabe que tinha. Até que uma resolução de 2006, do Conselho Nacional de Educação, alterou as diretrizes curriculares para o curso de graduação em pedagogia. E a implicação disso foi que foram extintas todas as habilitações do curso de pedagogia, a partir de 2006. Então, esses cursos de pedagogia com habilitação em educação especial, eles funcionaram até a última turma sair, que foi 2009, e a partir daí eles foram extintos, esses cursos, né? E a gente viu um cenário que não tinha mais possibilidade de formação na graduação. Nós fizemos estudos sobre os professores do atendimento educacional especializado, no estudo do Observatório Nacional de Educação Especial, entre 2010 e 2015, nós fizemos estudos em 52 municípios, conversamos com gestores de educação inclusiva, com professores de sala de recurso, né? E o que as principais dados que a gente encontrou? A queixa de gestores de redes que faltava professores especializados para assumir as salas de recurso. No geral, eram professores licenciados, pedagogos, com curso de especialização presencial ou à distância que assumiam a sala de recurso. A especialização majoritária, eles não tinham formação em educação especial. Então, que formação eles tinham? A formação majoritária era a especialização em psicopedagogia, em segundo lugar, em educação especial. Havia queixas de falta de oportunidade de formação para professores de ensino comum, né, porque os cursos de licenciatura pouco mudaram para atender a perspectiva aí da educação inclusiva. Havia queixas de falta de formação para atender todo o espectro do público-alvo da educação especial e altas demandas, os professores demandavam cursos sobre conteúdos específicos, por exemplo, Braille, Libras, tecnologia assistiva. E também havia uma queixa de que muitos professores de educação especial eram contratados temporariamente por tempo parcial. Isso gerava uma instabilidade e não adiantava muito você dar formação, que essas pessoas elas poderiam sair do curso, né? E também, por conta da assunção no cargo por falta de opção, e havia essa possibilidade de falta de afinidade, e os professores muitas vezes assumiam a sala de recurso porque não tinham outra opção, e ao eles conseguirem a opção de trabalhar na classe comum, eles iam para a classe comum. Isso também era fator de rotatividade de pessoal. Em 2016, nós fizemos uma survey com 1.194 professores de sala de recurso. E o que nós constatamos? Que quase que 20% dos professores ainda tinha nível médio. E nível superior, a graduação em pedagogia, ela predominava com quase 50% dos professores, ou outro curso superior, que dava 30,49%. A graduação em pedagogia com habilitação em educação especial, que eram os professores, os antigos cursos de habilitação, eram de 17%, quer dizer, e em área específica de deficiência visual, auditiva, assim, era 13%. Então, 30% dos professores, em 2016, tinham pedagogia com habilitação. E a graduação em educação especial, de uma licenciatura, só 5,86% dos professores tinham. Então, a maioria tinha 20% com nível médio, 50% era de estudante da pedagogia, né? E a gente vê que cerca de 35% tinha graduação específica em educação especial. Né? Quando nós analisamos curso de especialização predominante, era a especialização à distância, era a formação principal de especialização de 45% dos professores. E 7% dos professores não havia feito nenhum tipo de especialização. Então, o que a gente constata? Né? A proposta de sala de recurso multifuncional implicou aí na necessidade de reconversão de papéis e função. Né? Antes, os professores trabalhavam em classes especiais ou escolas especiais, trabalhavam com
deficiências específicas, categorias específicas de aluno, e aí, quando eles foram para a sala de recurso, eles tiveram que trabalhar com alunos de educação infantil até o ensino superior, e eles teriam que trabalhar com todos os tipos de deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, que é o público-alvo da educação especial definido, né, na legislação. A experiência no trabalho em sala de recurso ainda era limitada, então eles demandavam formação, eles achavam que não tinha formação, mas pareciam considerar que aquilo era transitório, porque a política estava transicionando, né? E que com o passar do tempo, se eles acumulassem mais cursos de formação, eles adquiririam aí o conhecimento necessário. E assumiam muito para si a responsabilidade pela falta de formação, né? É comum, muito comum você encontrar professores de educação especial que têm várias especializações na área, né? E qual que é a situação atual da formação do professor de educação especial no Brasil, né? A gente vê uma demanda forte por formação, né? E o que os professores que querem, as pessoas que estão interessadas na área, como que elas podem atingir esse tipo de formação, né? A gente tem possibilidades inúmeras de cursos de especialização, aperfeiçoamento ou extensão. Um curso de especialização tem 360 horas, aperfeiçoamento 180 horas e de extensão, no mínimo, 30 horas. Então, se a gente for para o Google e procurar cursos de especialização em educação especial, nós fizemos essa simulação, nós encontramos 17 milhões e 500 mil resultados com esse termo, curso de especialização em educação especial. Encontramos 1.570.000 resultados de curso de especialização em atendimento educacional especializado. Encontramos 847 mil resultados para cursos de especialização em educação inclusiva. Então, tem cursos de curta e longa duração, né? Presencial ou à distância. Então, as possibilidades são inúmeras aí esse levantamento feito em junho, né? Alguns exemplos de sites que eu coloquei aqui, que aparece, compre e ganhe. Então, se você compra um curso de educação inclusiva, você ganha um curso de psicopedagogia na escola e você tem que pagar 4 vezes R$ 31,50, R$ 31,50. Aqui uma outra opção, né? Super promoção, educação especial com ênfase em deficiência, e aí aparece vários tipos de deficiência, tem várias opções, né? Na modalidade à distância, durante 10 meses, e você paga parcelas a partir de R$ 99,90. Outra opção, pós-graduação online de educação inclusiva, 12 vezes R$ 97,90, né? Os cartazes aparecem tudo um professor dando aula com alguns alunos, né? Essa outra opção aqui que a gente encontrou, a universidade oferece 24 cursos, né? Desde cursos muito específicos, por exemplo, abordagem interdisciplinar em síndrome de Down, mais genéricos, educação especial, atendimento educacional especializado, atendimento educacional especializado com ênfase em educação especial inclusiva, e aí várias opções, mas tem 24 cursos diferentes. Esse outro site aqui oferece pós-graduação em educação especial inclusiva, você escolhe o tempo e o preço. Então, tem cursos de 6 meses, 9 meses e 15 meses, e eles dão a opção do curso ser feito só na plataforma online, ou de você ter, além da plataforma, DVDs e livros, né? Então, só a plataforma é mais barato, acompanhando livros e DVDs é mais caro, e aí você tem de 6 meses, 9 meses e 15 meses, geralmente, quanto maior os números de meses, menor a parcela, né? Então, varia de R$ 69,90 a R$ 89,90, até R$ 189,90 e R$ 209,90. Mas o mais caro são 8 parcelas de R$ 209,90. O mais barato seria na parcela, né? Estou falando 16 vezes de R$ 69,90. Uma vez, em 2015, a gente fez
um levantamento sobre curso de especialização só à distância na área, né, que são cursos de 360 horas, e nós encontramos 108 instituições que ofertavam curso de especialização à distância. Eram 64 tipos de cursos sobre diferentes assuntos, sendo os mais frequentes educação especial ou inclusiva, Libras, deficiência auditiva, surdez. 83% dos cursos eles estavam sendo dados da modalidade à distância, estavam sendo ofertados por instituições privadas. Uma segunda opção seria um curso de licenciatura em educação especial, né? Em 2009, havia 3 desses cursos no Brasil. De 2010 a 2016, foram criados 8 novos cursos. De 2017 a 2020, o número desses cursos explodiu, né? E foram criados 21 cursos, de modo que hoje há 32 cursos de licenciatura específica em educação especial, 4 desses cursos encontram-se em universidades públicas e 63% deles já são à distância, né? E eles atingem hoje 27 unidades da federação com oferta por conta da modalidade à distância, né? Então, hoje a gente aqui tem uma tabela, eu não vou ficar falando todos os nomes, mas todas as universidades das 32 cursos que oferecem os 32 cursos de licenciatura em educação especial. Uma terceira possibilidade são os mestrados profissionais que surgiram recentemente, né? Um deles é o mestrado profissional em educação inclusiva, do Profei, que é ofertado em rede nacional. Ele tem 14 universidades, é um pool de 14 universidades, né? E foi criado em 2019, e hoje ele tem, segundo as informações do site, 32 alunos. Tem também um mestrado profissional em educação especial, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi criado em 2020 e ele tem 30 alunos regularmente matriculados. A quarta possibilidade de formação seria a oferta de segunda licenciatura em educação especial. Existe esse curso pela UFSCar, ele teve início esse ano, em 2021, ele tem uma duração de 4 semestres, 2 anos, ele é destinado a quem já tem uma licença, já tem uma licenciatura, ele é na modalidade à distância e atende agora 596 alunos, a carga horária dele é de 1.290 horas. Então, conclusões. A Política Nacional de Educação Especial exigiu um profissional multifuncional, que atendesse todo tipo de aluno, em todos os níveis de ensino. E, ao mesmo tempo, num primeiro momento, ela desprofissionalizou esse professor, né? Porque faltou oportunidade de formação em educação especial, faltou diretriz para a política de formação, e o sistema de recrutamento ficou deficitário, porque você dependia de algum professor que tivesse alguma licenciatura que viesse migrar para a área de educação especial, né? A formação continuada, ela predominou, com cursos de duração encurtada, no máximo de 360 horas, instituições privadas à distância e com pouca mudança no formato tradicional de uma abordagem mais medicalizante, né? A formação inicial de professores de educação, da educação básica e da educação especial, ela deixou uma lacuna quase que total no âmbito da formação inicial, e isso sobrecarregou as demandas por formação continuada. Então, a gente pergunta, diante desse quadro, né, qual seria a formação ideal de professores de educação especial? O que existe no Brasil ainda, né, e predominou durante todo esse tempo, é um dissenso em relação a como tem que ser a formação de professor de educação especial. Então, tem gente que acha que uma formação requer uma boa base docente, e acha assim, que um professor bem formado, ele responde às necessidades de qualquer aluno e não precisa de professor de educação especial. Todos os professores precisam de formação e não há necessidade de o professor de educação especial. Não é o que diz a legislação, mas tem gente que pensa assim, né? Uma segunda possibilidade é que isso precisa de formação de professor de educação especial, mas a formação dele tem que ser uma formação generalista, primeiro, com uma licenciatura que já existe, e a formação específica na área, ela tem que vir com formação continuada, né? Nos moldes de uma especialização ou de um mestrado profissional.
E existe uma terceira posição que diz que é a necessidade ainda de ter professores com formação especializada, e essa deve ser desde a formação inicial, né, desde a graduação. E ainda vai requerer formação continuada, né? Que a ideia de que há saberes, conhecimentos específicos da área, que é distinto da formação geral, e por isso se justifica ter uma graduação, uma licenciatura específica na área, né? E ao longo do tempo, com todos esses imbróglios, impasses, né, que não se chega a um consenso, a gente percebe que nem a universidade e nem o MEC definiu diretrizes para a política de formação. Quem definiu, quem está definindo é o mercado privado da formação docente, né? Que a gente percebe é uma tendência de desregulamentação, não tem assim uma diretriz da política de como tem que ser a formação do professor. É uma espécie de vale tudo, né? Vale uma especialização, vale um mestrado profissional, vale uma licenciatura. E a gente percebe também que quanto mais pulverizada, diversificada, massificada através da educação à distância e encurtada essa formação com vários formatos, maior o lucro, né, do mercado privado aí da formação docente. Há narrativas que estão contribuindo para esse cenário, né, que esse próprio impasse. Essa ideia de que a solução seria melhorar a formação inicial das licenciaturas, porque a demanda para a educação especial continua existente, né? De que a inclusão escolar, a educação inclusiva, implica em extinção da educação especial, a prioridade a pedagogos, desculpem, para atuar na área. Existe aí um certo corporativismo, né? Tentativa de reserva de mercado para essa área da educação especial. E também existe uma narrativa de que a licenciatura em educação especial reforça o modelo médio, favorece a segregação, é instrumentalista, a crítica, né? Como se só o problema da formação, só a licenciatura em educação especial, ela fosse de má qualidade, né? Então, são narrativas que contribuem para esse cenário de vale-tudo, desregulamentação, né? As propostas de mudanças em curso envolveriam o foco na formação inicial e não mais na continuada, né? Para os professores de ensino comum, a inserção de disciplina obrigatória na grade de todos os cursos de licenciatura, pelo menos uma disciplina, que a gente não tem, né? E para professores de educação especial, o que a gente percebe? Curso de especialização não é solução, nós estamos fazendo há 48 anos, né? E a gente não tem professores qualificados e bem formados. O mestrado profissional, ainda ele não tem alcance para o país do tamanho do nosso, né? Ele tem poucas vagas, então ele não é uma solução. A licenciatura em educação especial, ela já é realidade em todos os estados. E ela pode, sim, proporcionar uma profissionalização do docente, não inviabiliza a necessidade de formação continuada, né? A gente acha que a licenciatura ela é capaz de construir identidade e prover uma formação de maior duração, de melhor qualidade, mas a necessidade de definir que diretrizes curriculares tem que ter essas licenciaturas em educação especial, porque hoje cada universidade que está criando um curso desses, ele cria do jeito que ele quer, porque não tem diretrizes, a não ser as diretrizes das licenciaturas, né? Mas não tem diretrizes curriculares mínimas para a educação especial. E, finalmente, a gente tem que pensar onde vai trabalhar esse professor, né? Nós temos hoje escolas especiais ainda, nós temos classes especiais, nós temos salas de recursos, mas a gente falta professores de apoio no contexto das classes comuns, né? Então, a gente tem que pensar numa formação que avance, numa proposta de formação que avance as políticas e garanta o direito dos estudantes serem escolarizados definitivamente no contexto das classes comuns das escolas regulares. Olá, boa tarde. Eu agradeço, antes de mais, em primeiro, o convite que a Universidade de São Carlos me fez, na pessoa da professora Eniceia Mendes. Espero que me compreendam, eu vou falar devagar, porque o meu português é um bocadinho do interior de Portugal, portanto às vezes é um pouco fechado. Eu sou Joaquim Colô, sou professor de Educação Especial. Estou neste momento em casa, fiquei em casa para ter mais, para haver mais silêncio. Portanto, eu também sou professor no ensino superior e
portanto, tenho a pele branca, tenho barba também branca, cabelo branco, uso uns óculos para conseguir ver ao perto, estou vestido com uma camisa preta e um laço preto e um casaco branco. Atrás de mim, enquadrando a imagem, tenho uma pequena estante com livros e um candeeiro onde me costumo sentar por vezes a ler alguns livros. Portanto, estou na minha biblioteca em casa, em Lisboa. Eu espero ter conseguido passar a imagem. Portanto, a proposta que me fizeram foi falar um pouco da formação especializada em educação especial em Portugal. Eu vou só primeiro fazer aqui contar-vos um pouco de algumas situações gerais da especialização e da formação em Portugal. Primeiro dizer-vos que a formação inicial, neste momento, atualmente, em Portugal, é composta por 2 ciclos de estudos. O primeiro ciclo, portanto, digamos que é uma fase de preparação mais pedagógica e depois uma parte já ao nível do mestrado, no fundo, que vai preparar o futuro professor para as áreas de ensino mais específicas e para o ciclo de ensino, o nível de ensino que ele vai lecionar. Depois temos então a formação especializada, que pode ser adquirida por cursos de especialização em várias áreas, na administração escolar, na educação especial, na animação cultural, etc. Em mestrados, portanto, há mestrados que dão também o grau de especialização, a parte curricular do mestrado pode dar, de alguns mestrados podem dar a especialização em educação especial, e os próprios doutoramentos também, a parte curricular do doutoramento, portanto, mesmo que a pessoa não queira terminar fazendo a tese de doutoramento, a parte curricular pode dar, conferir o grau de especialização. Para que isto aconteça é necessário que todos estes cursos, sejam os cursos de especialização, os mestrados, os doutoramentos e algumas pós-graduações, estarem, digamos que acreditadas por uma entidade que nós temos, que é o Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. E depois temos, não dando já graus de especialização, mas diversas formações, aquilo que nós chamamos formação continuada ou formação contínua em Portugal, e que me parece uma palavra que vocês usam mais, formação continuada. Entrando nos cursos de especialização, ou seja, centrando-me mais naquilo que é a educação especial, Portugal tem uma grande tradição na formação de professores e, portanto, os primeiros cursos de especialização em educação especial em Portugal começaram em 1930. Eles chamavam-se cursos do Magistério Especial de Anormais. Era assim, em 1930, o nome que se dava a esses cursos. Portanto, para aceder a estes cursos era necessário ter habilitações para o magistério, portanto, habilitações para ser professor do geral, portanto, elementar, com uma classificação de bom e não inferior a 16 valores. E era necessário fazer provas de aptidão pedagógica. Em 1941 há uma pequena alteração. Portanto, é aceito qualquer candidato, já não é necessário ter o curso para lecionar, para ser professor, mas qualquer candidato é aceito desde que tenha um curso superior. No entretanto, ficavam sempre guardadas para candidatos que fossem já professores de 6 a 15 vagas, portanto, para professores que tivessem o curso de habilitação para o magistério primário. Ou seja, havia sempre a necessidade aqui, sendo professor, de que houvesse uma formação pedagógica anterior, não é? Ou seja, que a pessoa fosse já professor, tendo em 1941, havido esta exceção. Os cursos, todos eles tinham uma linha médico-psicológica muito carregada, era portanto, o paradigma clínico era muito visível nestas formações. Em 1964, já com uma grande valorização das ciências da educação, os cursos mudam de nome.
e começam-se a chamar cursos de especialização de professores de crianças inadaptadas. Em 1900 e depois, mais tarde, em 1976, estes cursos começam a ser ministrados com articulação com a Faculdade de Psicologia. Eu esqueci-me de dizer que no início muitos destes cursos não eram, digamos que sob a chancela, não eram da responsabilidade do Ministério da Educação. Portanto, em 1976 o curso passa a ter a duração de 3 anos e as opções de especialização são dificuldades de aprendizagem, deficiência auditiva e deficiência visual. Em 1978, portanto, entre 76 e 78, já depois da Revolução do 25 de Abril, há uma grande reflexão sobre estes cursos de especialização, nomeadamente da especialização em Educação Especial, e há uma equipa que faz o levantamento de todos os cursos que estavam a funcionar a nível nacional para que houvesse aqui uma reformulação dos cursos. E os cursos passam a chamar-se cursos de especialização de professores de educação especial e têm a duração de 3 anos. Estes cursos podem se dividir em várias áreas. Portanto, há cursos que dão a especialização em funcionamento intelectual deficitário, eram assim os nomes nesta época, em deficiência auditiva, em deficiência visual e em deficiência motora. Ou seja, também em 78 é obrigatório que todos os candidatos sejam professores, mas aqui havia uma especificidade. Os candidatos tinham que ser professores do Ministério da Educação, ou seja, não podiam ser professores de instituições particulares. Era obrigatório ter uma autorização superior do Ministério da Educação para ir fazer a especialização. E os professores, digamos que eram dispensados de lecionar, continuavam a ser pagos, o seu ordenado continuava a ser pago, o tempo de serviço contava para a aposentação, mas digamos que durante estes 3 anos os professores estavam a valorizar-se e a fazer os cursos de especialização. Estes cursos eram cursos portanto, de inicial, o primeiro ano. Estes cursos que passaram depois a ser de 2 anos, o primeiro ano era uma formação mais geral e depois no segundo ano o novo professor de educação especial escolhia a área de especialização que lhe interessava dentro das áreas que havia disponíveis, portanto, problemas intelectuais, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência motora. Mais tarde, em 1983, o Ministério da Educação obriga a que estes cursos tenham um estágio integrado. Portanto, já não importa só ter uma formação mais teórica, mas independentemente de se saber que o professor já tinha que ter lecionado há alguns anos nas escolas, ele é obrigado a fazer um estágio específico com crianças com necessidades educativas especiais. Portanto, fosse ainda aqui se fossem estabelecimentos de segregação, em estabelecimentos segregados de ensino médico-pedagógico, que nós continuamos, infelizmente, ainda a ter alguns em Portugal, já não tanto com esta carga clínica, mas continuamos a ter estes 2 sistemas paralelos, os jovens e as crianças que estão nas escolas do ensino regular, e alguns jovens, poucos, os últimos dados indicavam 1% dos jovens em idade escolar que estariam neste tipo de instituições. Portanto, mas os professores em 83 eram formados para poderem lecionar nestes estabelecimentos ou no ensino itinerante, portanto eles, digamos que prestavam apoio a várias escolas, deslocando-se de escola em escola, em salas de apoio, em núcleos de apoio, em classes especiais, em instituições de ensino especial ou em situações específicas de orientação domiciliária. Ainda em 83, portanto, há aqui também uma mudança,
que os candidatos a estes cursos só podem ser professores do ensino infantil e professores do ensino fundamental. Eu estou aqui a utilizar os nomes que vocês dão no Brasil, no vosso sistema educativo, para que seja mais fácil, sabendo que em Portugal o ensino fundamental, havendo aqui uma correspondência, são só de 4 anos, portanto vocês têm mais anos no ensino fundamental, mas aqui o que nós chamamos o primeiro ciclo do ensino básico, ou seja, seria a educação de infância, os educadores de infância e os professores do primeiro ciclo do ensino básico. Todos os outros professores, portanto do secundário, do segundo ciclo e terceiro ciclo que nós temos em Portugal, mas vocês no Brasil não têm estes níveis de ensino, portanto condensam mais, o sistema condensa mais em anos, digamos que aquilo que poderíamos chamar no Brasil os professores do ensino médio e os professores do ensino secundário, digamos que ficam sem formação específica e vai-se fazendo, eles vão fazendo, aqueles que têm interesse, alguma formação continuada nestas áreas, à espera que o Ministério decida como é que vão ser os cursos para eles. Ou seja, havia aqui uma diferença entre os cursos de especialização que se dava aos professores do ensino infantil e do ensino fundamental e os professores do ensino médio e do ensino secundário. Portanto, os cursos continuam a chamar-se cursos de formação, de formação de professores de educação especial, e em 1986 há uma mudança enorme no modelo de formação. Portanto, a carga clínica tende a desaparecer e o modelo de formação valoriza a perspectiva integrativa, a perspectiva do modelo de integração. Portanto, em 86 nós vimos que o sistema oferece como formação, como opções de especialização, a deficiência auditiva, a deficiência mental, as dificuldades de aprendizagem, deficiência motor e deficiência visual, como então nessa época se denominavam. Nos anos 90 há uma grande mudança, ou seja, não são já algumas escolas estatais que ministram estes cursos de especialização, mas digamos que liberaliza-se a formação de professores e todas as escolas, as faculdades particulares, as escolas, os institutos particulares superiores, passam a ter, aqueles que assim o decidem, passam a ter formação de professores de educação especial. Portanto, no entanto, todos os cursos têm que ser acreditados pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. Os próprios professores, para darem formação contínua, têm que ter um certificado de formadores e serem acreditados por este Conselho, em como tinham formação nesta área. Os candidatos podem ser todos os professores, portanto, as pessoas que já eram professores, com uma qualificação profissional para a docência, portanto, para serem professores, e terem no mínimo 5 anos de trabalho efetivo. Este é um critério que ainda se mantém na atualidade. Portanto, para nós acedermos em Portugal a cursos de especialização de professores de educação especial, os candidatos têm que ter no mínimo 5 anos de efetivo de trabalho nas escolas. Há depois aqui algumas nuances, nem todas as escolas de formação respeitam este critério, não dando depois mais tarde, quando os professores têm estes anos, digamos que a pessoa pode pedir aqui algumas situações de acreditação e de equivalências, mas pronto, são coisas mais específicas de alguns institutos. A lei geral o que diz é que os professores, ainda hoje, são obrigados a ter no mínimo 5 anos de experiência de lecionação de prática nas escolas, com alunos que podem ter ou não necessidades educativas especiais e que quase todos têm depois algumas práticas com estes alunos, uma vez que é raro que existam turmas neste momento que não tenham crianças com necessidades específicas. No início dos anos 90 também os cursos tinham obrigatoriamente a duração de 2 anos e portanto digamos que havia aqui uma situação que era igual em todas as escolas. No fundo, o que começa depois a haver com o tempo é que
o tempo de formação vai diminuindo. Portanto, atualmente os 2 anos já quase que não existem em nenhuma escola, pelo menos que eu conheça, de nenhum curso de formação, de especialização que obriga 2 anos de formação. Portanto, atualmente é obrigatório que todos os cursos tenham um mínimo de 200 horas, que os cursos estão organizados, todos os cursos estão organizados em unidades de créditos, portanto, aquilo que a nível europeu se chamam os European Credit Transfer System, portanto um sistema de créditos que podem ser transferidos de um país para outro, e em 2004 o Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua obriga às seguintes designações que ainda hoje se mantêm. Portanto, todos os cursos de formação de especialização de professores de educação especial são obrigados a ter uma destas denominações: domínio cognitivo e motor, portanto o professor ficará especializado no domínio cognitivo e motor, no domínio emocional e da personalidade, no domínio da audição e surdez, no domínio da visão, no domínio da comunicação e linguagem. E em 2008, com a publicação de um decreto-lei que vai criar os professores especializados, estavam na escola requisitados. Digamos que eles não pertenciam ao quadro, podiam não pertencer ao quadro daquela escola, mas digamos que eram chamados àquela escola, requisitados para aquela escola, porque eram especializados. E digamos que eles pertenciam a uma equipa de zonas, uma equipa dos concelhos de uma determinada zona de Portugal. Em 2008 sai uma lei que abre os quadros de educação especial. Portanto, neste momento em Portugal, os professores de educação especial têm um quadro de educação, um grupo de recrutamento que é o grupo 910, 912 e 913, se eu não estou em erro, se eu não me enganei nos números, mas interessa muito pouco. O 910 que no fundo abarca todos os professores especializados na área do domínio cognitivo-motor, domínio emocional e da personalidade e da comunicação e linguagem. E ainda, porque em 2008 é acrescentada uma nova denominação, que é a intervenção precoce na infância, que hoje há uma discussão, uma reflexão muito, digamos que se tem vindo a fazer, e que a própria Assembleia da República elaborou um documento, digamos que aconselhando o Ministério a legislar neste sentido, que a intervenção precoce fosse uma especialização autónoma das outras. Embora haja escolas que já façam, que tenham um curso de especialização que dão o nome de intervenção precoce, estes professores especializados nesta área integram o tal grupo do 910. E depois os outros 2 grupos são os grupos dos professores que trabalham com alunos surdos e dos professores que trabalham com alunos cegos ou ambliopes. E portanto, digamos que neste momento temos aqui algumas reflexões que se estão a fazer. Nestes cursos de especialização, quase em todos, e aliás por força da lei, 70% da carga horária deve ser dada por docentes com grau de mestre ou doutor. Portanto, todos os cursos estão obrigados a ter no seu, digamos que no seu grupo de professores, todos os cursos de especialização, 70% desses professores têm que ser mestres ou doutores. Os restantes professores podem ser formadores com experiências nesta área das necessidades educativas especiais, da inclusão, ou profissionais, portanto, que sejam adequados às unidades a lecionar. Na atualidade estamos aqui a fazer estamos em Portugal a fazer, sobretudo também, ou digamos que um pouco também por ter sido publicada uma nova lei nesta área, o Decreto-Lei 54 de 2018, portanto, que ainda está, e com a pandemia tornou, digamos que alguns dados nós ainda não temos da posse como é que está a funcionar no terreno. É uma legislação da qual eu faço algumas críticas, nomeadamente ao nível dos conceitos, etc., mas isto ficará para uma outra conversa, se estiverem interessados. Aqui interessa a formação, e a formação, digamos que mantém-se um pouco inalterada, e portanto a duração dos cursos diminuiu quase. O que se discute hoje é que os cursos
têm um tempo mínimo de 200 horas, portanto não são obrigados a mais, e é claro que quase todos, porque há muita oferta e porque muitas vezes os professores procuram os cursos que têm menos tempo de formação, porque é mais rápido, e portanto hoje discute-se se este tempo será o verdadeiramente necessário para especializar um professor. Também se discute o currículo, como é que devem ser hoje os currículos, se eles ainda se devem manter, se deve ser pertinente, se é pertinente ou não estas áreas específicas de especialização, no fundo indo de encontro a um modelo de categorização, quando nós falamos tanto de inclusão, mas a verdade também há argumentos que dizem que temos que ter algum cuidado, porque os professores de educação especial são para trabalhar, devem adquirir competências muito específicas, além daquelas que devem, digamos, que depois permitir trabalhar alguns princípios da inclusão, mas devem ter competências muito específicas de trabalho com alguns alunos, nomeadamente ao nível dos problemas neuromotores, das acessibilidades, dos sistemas assistivos, de comunicação assistiva, etc. Portanto, também se discute a disparidade do currículo entre várias escolas, digamos que há uma disparidade enorme entre as diversas escolas, e algumas nota-se muito, o currículo é completamente diferente daquilo que, digamos que é uma matriz essencial que havia inicialmente, e portanto o que se discute é como é que devemos harmonizar esta formação para a inclusão e ao mesmo tempo para a aquisição de competências específicas e para que os professores realmente fiquem qualificados para trabalhar com situações de aprendizagem e de funcionamento, de estilos de aprendizagem e de comunicação muitas vezes complexos, ou mais complexos do que é normal haver no geral das escolas. Portanto, no fundo há aqui aquilo que uma discussão depois também mais geral, que é, umas vezes os professores, também estes da educação especial, são reconhecidos e recompensados, e outras vezes são um pouco instrumentalizados e desprofissionalizados. E o professor António Nova, que o Brasil também reconhece e conhece, diz que nos últimos tempos, dizia ele em 2008 já, e eu acho que isto se agravou, que nos últimos tempos se acentua o fosso entre o que são os atores principais, que são os professores da educação especial, os professores especializados e os decisores políticos. E isso vê-se muito nesta última lei que foi publicada. E, portanto, este é, no fundo, como funciona a especialização em Portugal, em linhas gerais. Claro que depois há aqui algumas situações que nós podíamos discutir, por exemplo, foram diminuindo em algumas escolas o número de professores com competências mais específicas nestas áreas. Porquê? Porque o número de alunos na generalidade das escolas de professores tem diminuído e, portanto, os professores que lá estavam, para não ficarem sem lugar, digamos que acabam por ministrar algumas áreas, algumas disciplinas nestes cursos de especialização, para os quais, por exemplo, eu lembro-me, dou aqui um exemplo muito concreto, que é, por exemplo, na disciplina de comunicação assistiva, algumas escolas têm professores que têm formação não nesta área, mas, por exemplo, formação na área das tecnologias, dos computadores, das tecnologias de informação e comunicação, mas não na sua vertente assistiva. Mas, no entretanto, estão a ministrar estas disciplinas. Ou outras situações que nós vamos encontrando, dizia um professor que há tempos com quem eu falei, que é coordenador de um destes cursos numa zona de Portugal, em que às vezes algumas disciplinas ficavam por força que se tinham nas escolas e, portanto, em detrimento de outras que eram mais importantes. Portanto, eu só para, digamos, fazer aqui uma síntese, neste momento os cursos de especialização em Portugal podem ser especificamente cursos de especialização, a parte curricular dos mestrados ou do doutoramento, algumas pós-graduações, desde que acreditadas pelo Conselho Científico
ou pedagógico que nós temos, portanto um conselho científico que temos, tem que ter no mínimo 200 horas de formação, ele está organizado por créditos, e, portanto tem que ter um conjunto de horas de formação geral, de formação pedagógica geral, independentemente dos professores, dos candidatos já terem formação nesta área, e depois terem então um conjunto, um número de horas de formação mais específica. Algumas escolas aceitam candidatos que não sejam professores, mas esses candidatos fazendo, por exemplo, terapeutas da fala, psicólogos, até pessoas de outras áreas, famílias que têm crianças com necessidades educativas específicas e que decidem ir fazer os cursos de especialização para perceberem melhor o que se passa nas escolas e o que se passa com os seus filhos, mas digamos que a estas pessoas o curso não confere habilitações para mais tarde trabalhar nas escolas, ou seja, para ser professor de educação especial. Só será professor de educação especial aqueles professores que têm 5 anos, têm um curso, portanto, uma formação inicial para ser professores, os tais 2 ciclos de ensino para ser professor e 5 anos de trabalho efetivo nas escolas. E eu acho que cheguei ao fim do tempo que nós tínhamos combinado, cerca de 20 minutos. Professora Euniceia, eu espero ter sido claro nesta situação e, portanto, e se possível, e segundo a hipótese, a possibilidade que a professora Euniceia me falou, eu estarei disponível depois para conversarmos sobre algumas especificidades, se vocês assim o entenderem. Obrigado, bem-ajam, um grande abraço desde Portugal para esse imenso Brasil. Obrigado. Olá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Euniceia pelo convite para participar desse congresso em Educação Especial. E o tema que eu vou apresentar a vocês é o balanço e a perspectiva do curso de pós-graduação em Educação Especial da Faculdade de Estudos Superiores de Saragoça. Para começar, algo que eu gostaria de dizer é que desenvolver um plano de estudos pode ser simples, mas realmente, quando nós o implementamos e começamos a caminhada, há uma série de elementos que vão mostrando que toda a formação profissional que fazemos é um processo dinâmico. Não é um processo estático. Como podem observar, nos anos 80, que era quando o programa se iniciou, e a missão de elaboração foi permeada, naquela época, pelas políticas nacionais e internacionais, as quais, bem, já falavam sobre normalização e falavam sobre integração. É claro, não no sentido em que isso foi evoluindo. Em termos de serviços e mercado de trabalho, provável para o estudante, pois o Ministério de Educação havia o que era chamado de serviços regulares, ou serviços complementares. Os primeiros estavam dentro da escola e os serviços complementares eram escolas especializadas, de acordo com a categoria de educação especial. É assim que, em 1984, o programa começa a elaborar seu plano. É aprovado em 1986 pelo Conselho Universitário da Universidade Nacional Autônoma do México e começamos no ano de 1987, quando tivemos nossa primeira geração. O programa foi chamado de Mestrado em Psicologia com orientações de Educação Especial e estava vinculado especialmente à pesquisa. E nas análises que fizemos, encontramos que a pesquisa que se realizava em educação especial representava 0,09%, ou seja, quase nada. Foi assim que o programa iniciou seu foco, em pesquisas que daqui a pouco falaremos a respeito. Sigamos com distintas gerações. Em 1994, todos nós sabemos, foi promulgada a Declaração de Salamanca,
na qual participaram cerca de 92 países. E houve um compromisso para favorecer algo que já havia começado pela Declaração de Jomtien, em relação à educação para todos, e previa que aqueles estudantes que tinham requisitos para a educação especial poderiam ingressar na escola regular. É assim que no México foi modificado o artigo 41 da Lei de Educação, que era exatamente o que preconizava tudo o que era relacionado à educação especial. E daquele ano em diante, iniciam-se os serviços públicos de educação especial para trabalhar com o que eles chamavam de deficiências transitórias e deficiências severas. Em função de tudo isso, houve uma reorganização dos serviços públicos que se encontravam nos centros de atenção múltipla, para prestar atendimento aos alunos com deficiências permanentes, que eram nas unidades de serviço e suporte em escola regular, que estavam dentro da escola regular, para atender e orientar professores e alcançar o que no México, naquela época, foi chamado de integração educacional. Esse termo foi usado de 2002 a 2012. Abrangia tudo sobre educação pré-escolar e também ao que se referia à reabilitação e às unidades de orientação ao público. Nesse ínterim, dessa política e da política internacional ao mesmo tempo, na Universidade Nacional Autônoma do México, passou por uma mudança e uma adaptação nos programas de pós-graduação. A ideia era de se otimizar aqueles espaços em que havia uma série de programas de pós-graduação e, de acordo com as faculdades da universidade, buscou-se um sistema que se chamou Sistema Único de Pós-Graduação. No caso de psicologia, que é aquele que nos ocupamos, há 3 instâncias que tinham vários cursos: a Faculdade de Psicologia, a Faculdade de Estudos Superiores de Zaragoza e a Faculdade de Estudos Superiores de Iztacala. A única e a pioneira a ofertar uma pós-graduação em educação especial foi a Faculdade de Estudos Superiores de Zaragoza. Com essa alteração, tivemos que fazer uma adequação no programa e também passar por várias instâncias que, então, o aprovaram. Em 2001, uma vez que foi adequado e aprovado, começamos com nossa primeira geração, que é com aquela a qual seguimos até então. No entanto, desde a primeira oferta, cursaram 99 estudantes, sobre os quais falaremos um pouco em breve. E o curso mudou de nome. Se chamava Curso de Psicologia, mas com essa adequação, buscou-se que fossem profissionalizantes, mas focados em pesquisas, como tínhamos antes. Em 2014, deixou de ser chamado de integração educacional e começou a ser chamado de inclusão. E os serviços foram prestados nos centros de atenção múltipla, nas unidades de serviços regulares de apoio e, fora da Cidade do México, surgiram unidades de educação especial e educação inclusiva. Isso é importante porque já comentarei sobre o nosso trabalho, o do programa, que ocorre nas escolas públicas. E é bom dizer-lhes nesse contínuo, e pensando na dinâmica que envolve a formação profissional que ofertamos, que essa situação de pandemia pela qual ainda estamos atravessando implicou em uma série de modificações, especialmente sobre a formação prática. É importante dizer-lhes que nossa concepção de educação especial é que é uma disciplina científica, multidisciplinar, não é exclusiva para psicólogos. Participam outros profissionais, os próprios professores que estão na escola regular, pedagogos, educadores especiais, médicos. É multidimensional, porque não há uma única dimensão
orientação de estudo e é multiparadigmático, não é regido apenas por abordagens teóricas. Por outro lado, na Faculdade de Estudos Superiores de Saragossa, continuando com o sistema de ensino modular, nosso plano de trabalho é marcado por esses 4 eixos que são fundamentais. Referindo-se à integração que deve ter na pesquisa, que fornece novos conhecimentos e que temos que nos concentrar em avanços científicos da disciplina, a docência, que é o que nós ensinamos, e, claro, o que chamamos de serviço, que é a atenção que damos nessas escolas públicas. Por sua vez, isso está vinculado à nossa participação na solução de problemas nacionais que, nesse caso, são aqueles múltiplos problemas que encontramos na educação especial. Para sermos capazes de fazer isso, precisamos fazer uma articulação da teoria com a prática e, sendo uma disciplina multidisciplinar, temos que levar em conta o que é interdisciplinaridade. Para que vocês tenham uma ideia sobre o que digo, que esse é um processo dinâmico e que temos que considerar no mercado de trabalho, como os avanços científicos, como as políticas, em termos gerais, podemos ver que, enquanto era mestrado em educação especial, com orientação em pesquisa, nosso objetivo fundamental era formar pesquisadores de alto nível. Já quando o transformamos em profissionalizante, a formação de profissionais altamente qualificados teve como disciplina base a psicologia, pois baseamos as funções dos profissionais na atuação de um psicólogo, que prevê a análise, o planejamento, a avaliação, a intervenção e a investigação. Essas mesmas competências foram mantidas no programa na fase 2, porque, afinal, é um programa que vemos como um contínuo, com 2 fases, que apresentam muitas vantagens. E insistimos nessa integração entre pesquisa, ensino e serviço, e, no programa original, se propunha a pesquisa como o eixo que orientaria o estudante a gerar novos quadros analíticos das problemáticas e a produção de conhecimento, tanto teóricos quanto práticos, mas de acordo com o que estava acontecendo em nosso país. No programa profissionalizante, o foco era, sobretudo, naquele exercício profissional, considerando a questão teórica, a questão prática, para poder desenvolver programas de avaliação, de intervenção, insistimos na prevenção, não deixamos de lado a investigação e também mantemos a questão de exercer de forma crítica a profissão e manter todo um compromisso social. E em ambos os programas, sempre permeia essa ética profissional que nos deve caracterizar. Novamente, voltando aos tempos e aos conceitos que existiam nos anos 80 e aqueles que mudaram após o ano de 2000, vocês podem ver que no programa com orientação em educação especial, onde foi feita a pesquisa, o módulo principal, que foi visto do primeiro ao 4º semestre, foi o de metodologia e teoria da pesquisa, porque era o eixo articulador dos aspectos de desenvolvimento, que aqui chamávamos de desenvolvimento normal e anormal, algo que nesse momento é inconcebível vê-lo assim. Mas naquela época era como se tratava, mesmo na reabilitação. Agora se chamava programa de intervenção. Por que digo isso? Para mostrar que é dinâmica a formação e que temos que levar em consideração todo esse caminho dessa investigação e todo esse caminho que vimos no primeiro slide. No segundo, então, se adquirirmos tudo o que foi relacionado às teorias e aos modelos de intervenção, teremos, teoricamente, o ensino da pesquisa aplicada, da aferição e a avaliação. Mas, como vocês veem, o maior peso é dado ao que são as práticas supervisionadas, que também são em cenários reais. Enquanto na pesquisa temos buscado e conseguido fazer convênios
Entre as escolas públicas e a Faculdade de Estudos Superiores de Saragossa, com as quais estamos podendo trabalhar, e são realidades caracterizadas com marginalização social e com populações vulneráveis. Como essa experiência se refletiu também nos matriculados e egressos, no exercício e formação de nossos alunos? Aqui podemos ver isso como um contínuo, embora já saibamos que esta foi a primeira fase e esta a segunda, e como realmente nossos alunos que entraram, poucos se formaram, 31%. Enquanto que, quando consideramos a formação profissionalizante, vimos que tivemos uma redução da evasão dos alunos, um número maior de egressos, e desses 87% que se ingressaram, temos 92% de graduados. E agora vou explicar a vocês um pouco sobre o porquê desses dados. Obviamente, nesse caminho percorrido através do tempo, existem os problemas, as dificuldades que não nos impedem de alcançar a meta. Mas como você vê aqui, é um percurso tortuoso que precisamos percorrer. No primeiro programa, começamos com 3 professores. E então, foram aumentando o número de alunos e o número de professores não bastava. Por outro lado, eu tive uma formação em educação especial, mas as pessoas que participaram, que atendiam aos requisitos que o Conselho Universitário solicitava, não tinham o total de treinamento em educação especial. E também faltava, inclusive para mim, formação em pesquisa. Por outro lado, nesse programa, não havia bolsa de estudos. Assim, os fatores econômicos influenciaram muitíssimo, tanto para a evasão quanto para o baixo índice de titulação. Além disso, o que ocorria é que quando eles terminavam naquele momento, não se exigia, como acontece agora, o diploma. Agora, há mais exigência nesse sentido. Conquistas, tivemos apoio financeiro de várias instituições. Pudemos passar 3 anos em programas de pós-graduação de excelência. Começamos a ter um acervo bibliográfico específico para a educação especial. Começamos o intercâmbio internacional com professores da França e Canadá, e começamos a desenvolver linhas de pesquisa e a ter toda uma difusão. No segundo programa, continuamos com mais professores, mas ainda assim são poucos. Agora, temos 6, não somos muitos. Houve outra instituição que participou com o programa, que era uma exigência a nós, mas temos algumas divergências conceituais, que foram marcadas. Mas, ao mesmo tempo, com o crescimento do programa, se incrementaram os procedimentos administrativos. No entanto, como conquistas, estar no padrão de pós-graduação de excelência possibilitou oferecer bolsas a alunos, nos permitiu aumentar nossa eficiência formativa, de poder trabalhar em escolas públicas, nos permitiu muitas conquistas, que já irei falar com vocês no slide seguinte. Consolidar a pesquisa, continuar com o intercâmbio nacional e internacional e as publicações que fizemos de livros e artigos. Mas digamos que essas sejam conquistas que eu poderia dizer quantitativas. Mas acho que também seja importante falar sobre realizações conceituais que temos tido. Em termos de integração entre pesquisa, ensino e serviço, consolidaram-se 3 linhas de pesquisa que temos até o momento, que são o modelo ecológico de risco e resiliência na educação especial, a promoção de comportamentos pró-sociais e a diminuição do bullying nas escolas a partir da identificação da educação básica e a identificação e o planejamento de programas de enriquecimento para alunos sobressalientes. Isso nos permitiu caracterizar os diferentes requisitos de educação especial em escolas, sobretudo de áreas vulneráveis, envolver os pais, as famílias, os professores e gestores,
e atender às necessidades presentes nas instituições de ensino, que são essas escolas públicas de áreas vulneráveis. Os alunos, como parte de seu produto, puderam criar instrumentos de avaliação, criaram vários programas que atendem a problemas de aprendizagem, problemas de linguagem, alunos sobressalentes, problemas comportamentais, enfim, diversas necessidades educacionais especiais e que, por sua vez, contribui com a solução desses problemas nacionais que ocorrem em contextos específicos. E em termos de formação profissional, alguns de nossos egressos retornaram ao subsistema de educação especial, em que se trabalhava com ferramentas principais. Outros foram incorporados, especialmente desde o ano 2000, existe um programa chamado Serviço Profissional de Carreira para Professores, onde nossos alunos se inscreveram e participaram desse concurso, e eles conquistaram as vagas. Posso dizer que 800 professores participam e nossos 8 ou 9 alunos foram contratados e estavam entre os primeiros 40 lugares, o que para nós é motivo de satisfação. Outros estudantes seguiram seus estudos de doutorado. 3 dos nossos professores que participam agora são praticamente doutores. Então, isso, por sua vez, retroalimenta essa questão da integração entre ensino e serviço. Então, é um pouco para mostrar-lhes, como eu disse no início, como finalmente os programas são dinâmicos. Um pouco das escolas em que trabalhamos, intercâmbio nacional que fizemos, por exemplo, para participar com o estado de Veracruz, na Universidade Veracruzana, em um doutorado, que é pesquisa em educação inclusiva. Então, nosso desafio, conforme eu coloquei no primeiro slide, é precisamente como, durante a pandemia e no que se seguirá, em que medida teremos que atualizar a formação de nossos alunos, incorporar a questão tecnológica e incorporar outras temáticas que temos observado em relação às questões emocionais, que foram apresentadas tanto em alunos quanto em professores. Então, esse é o panorama. Novamente, agradeço à professora Eniceia. Muchas gracias. Muito obrigado. CBEE, Nono Congresso Brasileiro de Educação Especial, em 2021, na modalidade online. Então, pessoal, o tema da mesa era sobre a formação inicial, mas a gente queria justamente proporcionar um debate, né? E nós vamos chamar agora o professor Joaquim para nos acompanhar nesse debate. E nós apresentamos, então, a situação do Brasil, né, com a diversidade de opções que hoje existem. Vimos em Portugal que há uma política de formação continuada, né, e a Guadalupe veio nos apresentar uma opção de mestrado profissional, mas eu sei que lá no México tem também formação, cursos de licenciatura específicos em educação especial. E quando a gente vê os estudos sobre a situação na Europa, tem um projeto chamado Teacher for Inclusion, né? Teachers for Inclusion, que eles fizeram estudos em vários países e constataram a diminuição dos cursos de licenciatura específicos, né? E o curso de imersão, que eles chamam, né? Que é a inserção de conteúdo nos cursos de graduação e a tendência para a formação continuada, né? Que a gente observa que mais ou menos não é a direção, por exemplo, que tá acontecendo no Brasil, mas eu percebo que Portugal tem uma política de formação, né? Não é uma coisa desregulamentada. Então, eu queria, a princípio, discutir um pouco com o Joaquim, em que medida há necessidade dessa formação, dessa carreira inicial já separada? Perdão, eu não percebi bem a pergunta.
E você acha que precisa ser uma carreira inicial separada, já uma licenciatura, uma graduação isolada, né? Essa é uma discussão que se faz em Portugal, sobretudo porque ultimamente há outros profissionais das áreas da reabilitação, das áreas da psicomotricidade, que querem entrar nas escolas, querem ter, portanto, serem considerados profissionais para trabalhar com os alunos com necessidades educativas especiais nas escolas. E, portanto, esses são cursos iniciais, são cursos que formam pessoas logo inicialmente para estas áreas. Enquanto que os cursos de educação especial, portanto, como eu dizia antes na minha apresentação, necessitam de pelo menos 5 anos, um curso de professor geral, não é? E 5 anos. Há essa discussão. Eu pessoalmente acho que é sempre importante perceber como é que a escola funciona de forma geral, até porque os outros cursos têm uma formação a nível do currículo muito pobre. E nós sabemos que hoje, a nível da inclusão, as ações se dão sobretudo na gestão do currículo, né? Nas questões das acomodações, das adaptações, é nessa gestão do currículo e não diretamente no aluno. Embora também aqui em Portugal exista aquilo que a Eniceia disse na sua comunicação, que é o argumento de que a educação especial, assim denominada, e os cursos de educação especial são eles próprios corporativistas, portanto, há uma força da parte dos professores de educação especial para que assim continuem e também favorecem um modelo de categorização e um modelo clínico. Há também essa discussão. Eu, pessoalmente, continuo a defender que a formação especializada na área da educação especial, na área da educação inclusiva, com os tempos, assim o quiserem chamar, deve ser um curso que deve vir depois do professor ter a sua formação geral para o ensino e depois de alguma prática de ensino. Eu acho que ultimamente nós temos tido alguns alunos que frequentam os cursos de especialização sem terem os 5 anos. É claro que no final as escolas a nível da lei não podem dar-lhes o certificado, mas eles frequentam e vê-se uma diferença enorme de preparação entre os professores que já têm alguns anos de trabalho nas escolas e aqueles que ainda não têm anos de trabalho nas escolas. Há uma diferença enorme, até de uma linguagem da organização escolar que ajuda depois no trabalho colaborativo com os outros professores. Há toda uma situação que ajuda. Portanto, eu acho que os professores de educação especial devem ter aprendizagens específicas de algumas áreas para trabalhar com alguns alunos. Nós já corremos esse risco em 2008, com a saída de uma lei, foi o Decreto-Lei 3 de 2008, houve uma discussão muito parecida com a que está a haver agora. E os cursos, digamos que enfatizaram mais a formação na inclusão, o conceito de inclusão e nas práticas de inclusão, em detrimento de algumas situações, de algumas aprendizagens mais específicas. E a verdade é que nós temos alunos autistas nas escolas que necessitam de estratégias muito específicas. Temos alunos com problemas neuromotores que necessitam que os professores saibam estratégias muito, muito específicas a nível da comunicação, ou os surdos a nível da língua gestual, ou os cegos a nível do braille. Digamos que essas dos cegos e os surdos não há uma discussão tão grande, mas dos outros sim. E, portanto, eu acho que deve haver aqui uma harmonia entre as duas coisas e deve aumentar o tempo de formação. Eu também defendo que deve aumentar o tempo de formação e que deve voltar a haver em Portugal, como já houve, um estágio integrado. Portanto, deve haver aqui um tempo em que o professor trabalhe, não é só uma pesquisa mais teórica, nem que por vezes haja aqui na pesquisa uma componente prática, mas que ela tenha uma componente de campo real, digamos que de trabalho real nas escolas. Eu acho que isto seria interessante. Mas é uma discussão que está sobretudo porque Portugal está neste momento com algumas avaliações, algumas discussões
digamos, com um bocado extremadas, cada um em seu extremo, sobre a nova lei. A nova lei ainda está aqui um pouco a ver como é que as práticas vão. Temos a Convenção dos Direitos, a colega do Chile falava da Declaração de Salamanca, nós aqui já estamos a lutar muito para que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência se concretize, seja verdadeira aqui, porque Portugal assinou não só a Convenção como o protocolo, e já há alguns anos, e a verdade é que não se está a cumprir o que a Convenção exige. E a Convenção, na última avaliação que fez, de Portugal, fez-nos críticas muito duras sobre a inclusão. E, portanto, nomeadamente dos centros de recursos, das escolas só para alguns tipos de deficiência. Nós agora temos aqui uma linguagem mais aberta, mas as práticas continuam um pouco contra ciclo. Não sei se consegui responder, se não, Inês. Essa questão eu queria discutir um pouquinho. Eu tenho algumas questões do pessoal e eu já vou fazer, mas eu queria aproveitar a questão do conhecimento do currículo, né? Aqui no Brasil, a gente tem a questão o professor de educação, o curso de pedagogia forma o professor de educação infantil e ensino fundamental. E tem cursos de licenciaturas que formam para as outras áreas do currículo, né? E, por exemplo, para professores de quinta a nona série, ano. E aí tem outras licenciaturas que formam para o ensino médio. Só que hoje o professor de educação especial, ele dá suporte da educação infantil até a universidade. Então, normalmente, ele é um pedagogo, que ele tem conhecimento do currículo de educação infantil e das 4 primeiras séries do ensino fundamental, mas não tem do resto. E quando ele entra no ensino médio, quando ele entra na universidade, que ele tem que dar apoio para estudantes de engenharia, medicina, ele não tem nenhum conhecimento de currículo. Né? Então, hoje a gente tem essa questão. O professor, ele tem que fazer diferenciação curricular, ele tem que entender de estratégias, mas esse conhecimento do currículo, então, como fica se é requerido o professor ter conhecimento do currículo? Porque é tal e qual como aqui em Portugal, Aniceia. Portanto, tanto que houve, há uns anos, a formação especializada, os cursos de educação especial, eram diferentes para os professores que iam agir, que iam atuar, que iam trabalhar com os professores no infantil, para os professores do ensino fundamental e depois para os outros, para o secundário, para os de ensino médio, como vocês lhe chamam. Era diferente, agora não, é tudo igual. E também há essa discussão que a Aniceia falou. Mas o que nós defendemos, e eu argumento muito, é que nós não necessitamos de saber as componentes científicas de cada um dos currículos. Senão tínhamos que ter um professor especializado, um professor da língua portuguesa especializado, um professor de história com especialização em educação especial, um professor de francês com especialização em educação especial. Eu acho que o que se pede em Portugal, e acho que nos outros países também, é que a formação inicial tenha em si também uma componente de formação muito grande a nível da flexibilidade curricular, da diferenciação pedagógica e do currículo. O que se pede depois ao professor de educação especial não é que ele saiba de cada um dos currículos específicos, de cada um dos anos de ensino e de cada um dos níveis. É que ele perceba como é que é o mecanismo de gestão desse currículo para que possa ajudar o professor a fazer as tais acomodações em colaboração. Portanto, um tem o saber específico da área curricular, científica, e o outro tem o saber da gestão. Porque sabe que há um perigo que aqui em Portugal estamos a correr quando o professor é ao mesmo tempo um professor de educação especial e um professor da área específica. Em vez dele trabalhar algumas situações de diferenciação, de ajudar o professor em coadjuvação, em ensino cooperado, a trabalhar algumas áreas, algumas perspectivas de inclusão, as acomodações, etc., há tendência a centrar-se na explicação, aquilo que nós em Portugal chamamos de explicar aos alunos como se todos eles tivessem problemas cognitivos. E a maior parte entende a matéria, entende as coisas da disciplina. O que ele precisa depois é, por exemplo, acomodações a nível dos testes,
mais pistas visuais, e isto é o saber que se pede ao professor de educação especial para com os colegas fazer. Esta é um pouco a discussão, porque senão temos muito depois os professores que se sentam ao pé de um aluno em cadeira de rodas, que não tem problemas cognitivos nenhuns, a explicar a matéria do currículo, a cientificidade das coisas, como se eles tivessem problemas cognitivos. E isto acontece às vezes em Portugal. Portanto, perde-se aqui uma componente da educação especial, de aconselhamento, de coadjuvação, quando os professores são muito das mesmas áreas disciplinares que estão a dar. Mas é uma discussão que também existe em Portugal. É interessante porque essas discussões, afinal, nós às vezes temos um olhar muito específico e elas são muito mais abrangentes no mundo, não é? E se calhar podíamos juntar-nos para refletir mais um pouco sobre estas questões. Mas eu defendo que não é necessário que o professor seja daqui. Eu costumo dizer que um aluno com paralisia com autismo aos 3 anos continua a ter autismo aos 23. O que muda aqui são os interesses, a forma dele agir, os contextos em que ele interage, não é? É claro que eu não necessito de saber, às vezes, de matemática da universidade para trabalhar com um aluno autista. Eu necessito de saber como é que eu hei de adaptar esta relação, conhecer as barreiras que existem, não é? Entre a condição do aluno e a condição do contexto, do ambiente, e para poder introduzir os facilitadores. Este é o grande papel do professor de educação especial, que eu vejo. E, portanto, não necessito de saber a cientificidade de todos os currículos, porque senão entraríamos, eu acho que assim, haveria sempre... Eu costumo dar muito este exemplo, que é, então, francês, tem que haver professores com formação de francês especializados, de inglês com especialização em educação social, isto nunca mais acabava, não é? Eu acho que não é por aí, embora haja argumentos diferentes, haja quem defenda o contrário. Então, eu tenho uma outra... Eu acho muito interessante essa que vocês colocam, que a pessoa tem que ter 5 anos de experiência para depois fazer uma especialização. Isso eu achei muito interessante. Aqui no Brasil, a gente tem um problema assim. Como a maioria dos professores, eles são professores de ensino comum, muitas vezes eles assumem o cargo porque tem emprego na educação especial, mas na primeira oportunidade eles vão embora, vão para o ensino comum, né? Então, eles não se fixam muito na área, a gente depende sempre de um pedagogo seduzido, que eu falo, ou um pedagogo arrependido da área dele, assim, que ele quer trocar de área. E isso, o que acontece? É um sistema de recrutamento para nós, que não tem esses 5 anos, tá? Ele é perverso, porque você tem muita rotatividade de pessoal e você tem insuficiência de professores, porque existe N especializações para um pedagogo fazer, que não seja só a educação especial. Então, a gente nunca tem professor suficiente, isso que a gente viu nos estudos, né? E tem muita rotatividade, porque às vezes você investe na formação e eles vão embora e vão para assumir uma turma comum, porque eles são professores de turma comum e muitas vezes não têm identidade com a área, né? Eu queria saber se vocês, com essa exigência de 5 anos de experiência e para depois fazer a especialização, se vocês têm problemas de falta de professor de educação especial... Não, neste momento não temos falta, mas tivemos esse problema também até finais dos anos 90 do século passado. E também tínhamos muitos professores do ensino comum que iam para a educação especial e que depois também saíam, iam 1 ano, 2 anos e depois regressavam ao ensino comum. Por isso, em 2008, o Ministério da Educação fez uma coisa que nós defendíamos há muito tempo, que é grupos de recrutamento da educação especial. Portanto, neste momento, o professor de educação especial não é um professor do ensino comum que está 1 ano ou 2 na educação especial. É um professor que concorre a um grupo da educação especial. E, portanto, logo ele pode optar, no fim de algum tempo, voltar. Mas digamos que é mais difícil, porque são grupos, assim como nós temos o grupo do francês, o grupo do português, o grupo os grupos que concorrem ao ensino infantil, temos os grupos que concorrem
à educação especial. E esses são 3 grupos, como eu dizia, embora me tenha enganado no número, o 910 para trabalhar com alunos com problemas de desenvolvimento intelectual, com os alunos, os professores para trabalharem com problemas de comportamento e com intervenção precoce e problemas... andará por aqui. E depois temos, então, o grupo 920 e 930. E o grupo 930 recruta professores para trabalhar com surdos e o 930 para trabalhar com cegos. Portanto, são grupos que são, neste momento, digamos que é mais difícil essa passagem entre ensino comum e educação especial. Por isso, porquê? Também ali os cursos de educação especial começaram a ter mais gente, porque como há os outros grupos é difícil os professores entrarem para o ensino comum nos outros grupos, acabam por optar por escolher a educação especial porque é mais fácil, porque tem havido falta de professores. Neste momento em Portugal, o terceiro grupo que recruta mais professores a nível nacional é o grupo da educação especial. É o grupo que recruta mais professores. E, portanto, até se defende aqui, os ministérios políticos defendem um pouco que é um número exagerado que tem que baixar. Mas isso já são outras questões. Está precisando exportar, então. Outra coisa que interessa, que eu vejo assim, por exemplo, eu vejo a gente, México, Brasil, América Latina, de modo geral, né? Eu acho que é muito mais desregulamentada, ela é muito mais sujeita ao neoliberalismo, né? Porque quando você aumenta a demanda para as matrículas de estudantes do público-alvo da educação especial na escola, você aumenta a demanda por formação de professores em geral. E daí o mercado privado de formação docente mais lucra né? Porque a gente tem opção muito pouca opção dentro do sistema público de ensino superior e até, por exemplo, as especializações no Brasil, feitas em universidades públicas, elas são pagas, elas são privadas, né? Gratuito é só a graduação e a pós-graduação lato sensu, né? A stricto sensu, a lato sensu pode cobrar. E eu queria saber, esses cursos em Portugal de especialização, eles são majoritariamente em universidades privadas ou públicas, existe oferta? E outra questão que perguntaram aqui, se o professor ele tem algum adicional salarial, professor de educação especial. Neste momento, quase todas as escolas superiores e universidades que têm cursos de educação, portanto, de professores, têm especializações. Ou seja, por exemplo, nós temos uma escola superior por cada distrito de Portugal, mais as ilhas, Açores e Madeira, o que daria já só assim, em geral, 20 cursos de educação especial nas escolas públicas. Mas depois há aquilo que nós chamamos as escolas superiores de educação, que há em cada distrito de Portugal. Mas depois temos as faculdades. E temos quase em todas eu, por exemplo, estou numa sala, eu não disse onde estava, estou numa sala do Instituto Superior de Educação e Ciências, que é uma universidade particular, onde eu dou aulas no ensino superior, portanto, onde eu dou a pós-graduação em Educação Especial. Eu vou daqui, quando acabar de falar com vocês, estarei com 36 pessoas na sala para falar do sistema educativo português e da inclusão. Portanto, digamos que todos os institutos particulares têm também, quase todos eles, cursos de educação especial. Ou seja, a oferta é enorme neste momento. E o que se defende também é que começa a haver aqui um levantamento de como estão a acontecer estes cursos. O que é que está a acontecer? Como é que o currículo é gerido? Que currículo é que há? Qual é a formação dos professores destes cursos? Portanto, começa a haver aqui essa discussão. E depois a outra parte da pergunta, eu esqueci, peço desculpa, perguntava-me a iniciar. É adicional salarial para quem? Sim, já houve. Já tivemos um adicional do salário até 2008.
porque havia falta de professores de educação especial. E o adicional do salário foi o incentivo para que houvesse professores de educação especial. Tivemos, não só havia um adicional do salário, como havia um adicional para deslocação aos professores itinerantes. Os professores tinham que andar em mais do que uma escola, ganhavam um adicional pelos quilómetros que tinham que fazer. Neste momento, não. Em 2008 foi quando criaram os tais grupos de recrutamento e acabaram, portanto, neste momento não há um adicional pago aos professores de educação especial. A única coisa que há é que, como aos professores do ensino médio e do secundário, para fazer um paralelo com os vossos, há, digamos, uma redução de tempo de trabalho direto com os alunos. Vai havendo com a idade, eu que já tenho 60 anos, neste momento tenho 14 horas de ensino direto com os alunos, com necessidades educativas específicas. O resto é para coadjuvar professores, para aconselhamento, etc., e para formação dentro da própria escola onde trabalho, que não esta é de formação do ensino superior. É muito interessante. Aqui também, no Brasil, há muita regulamentação em cima dos cursos de graduação, de formação inicial, e dos cursos lato sensu. Há um sistema de avaliação muito restrito, assim. Mas os cursos de especializações, eles são totalmente desregulamentados, eles não precisam de inovação, eles são criados, né? E existe também cada um faz o curso, e o que a gente percebe é que os cursos ainda são muito nos modelões das categorias de deficiência, que, na minha opinião, mais deforma do que forma, porque eles criam mais estereótipos, né? Criam regras de como que tem que educar deficiência física, deficiência intelectual, mas não há nenhuma avaliação desses cursos também, é um problema, né? No Brasil é uma infinidade de cursos e não tem nenhum controle sobre o que esses cursos estão, de fato, ensinando. Uma outra questão, o pessoal pergunta, a questão aqui do Brasil, né, se há perspectiva para a elaboração de diretrizes. Uma questão é diretriz política, né, de formação de professores, que eu acho que Portugal tem essa diretriz, né, e aqui a gente percebe que não há diretriz de formação de professores para essa perspectiva da educação inclusiva, inclusão, da educação especial. Para isso, precisa ter uma política, né? A gente está num limbo desde 2016, desde o impeachment, a gente está num limbo de política de educação especial. Então, foi aprovado um decreto, foi assinado um decreto, ele foi suspenso, um decreto que flexibilizava a possibilidade de escolarização na classe comum, nas escolas regulares, né? Um decreto que representava um retrocesso. Porque para você formar um professor, você tem que saber para onde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, né? Isso que define a política. Então, nós estamos nesse problema agora, porque eu acho que nem política a gente tem, né? Tem a política anterior, mas o anúncio do decreto ele já começa a mudar, as pessoas acham que já está valendo, né? E a questão das diretrizes, quem aprova é o Conselho Nacional de Educação. Nós, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de Santa Maria, nós até produzimos uma minuta de diretriz para as licenciaturas, mas a gente não conseguiu ir para frente. Isso é uma coisa que a gente precisa mobilizar, né? E outra pergunta que tem para ti, Joaquim, é sobre os módulos específicos que você fala. O pessoal quer saber quais temas são abordados nesses módulos, exemplos assim. Nós temos por exemplo, quase em todos os cursos, têm depois, portanto, eu aqui tenho um módulo que é de componente mais geral, portanto, onde falo do sistema educativo, das orientações legislativas, da legislação, das orientações políticas, por exemplo, da nova lei, que integra aqui o multiníveis, vocês dão outro nome, peço desculpa, portanto, o triângulo por vários níveis, nós chamamos multiníveis, falo do desenho universal para a aprendizagem
e falo da diferenciação pedagógica. É um grande chapéu que depois vai dar, digamos, para os outros colegas aprofundarem algumas destas coisas. E há módulos sobre avaliação, há módulos sobre comunicação assistiva, há um módulo sobre problemas de aprendizagem e desenvolvimental, e aqui onde se fala de algumas situações mais específicas, nomeadamente de algumas situações de categorias mais tradicionais, dos problemas neuromotores, dos problemas, mas digamos que é sempre numa situação muito integrada a nível do restante. Portanto, é um pouco, não sei se me estou a esquecer. E depois há uma parte de pesquisa, portanto, dos procedimentos de pesquisa, etc., e uma parte de projeto. Essa parte de projeto que dá o trabalho final do curso. Deve-me faltar aqui um módulo ou outro, mas digamos que andarão todos por aqui. O grande problema, todos os cursos, se não forem certificados pelo Conselho Científico, não têm validade. Os professores depois não podem concorrer. Às vezes podem existir. As escolas, as universidades podem abrir esses cursos, mas no fim, os professores, se não tiverem atenção a isso, eles nunca podem concorrer, nunca terão certificado para concorrer ao sistema público de educação. Não podem propor ser professores de educação especial. Portanto, têm que ser certificados pelo Conselho Científico Técnico-Pedagógico da Formação Contínua, que dá, digamos, certifica todos os cursos. Mas o que se discute é que muitas das vezes muda o nome dos módulos, mas depois os conceitos que se lá trabalham são muito complexos, digamos que às vezes são mais tradicionais do que eram antes. Digamos que a perspectiva nem sempre é a perspectiva da inclusão. Mas continua a haver uma componente, e que eu defendo que deve haver, se calhar hoje em dia esta situação é um pouco, cria aqui alguns problemas que eu acho que deve haver em situações específicas, porque senão nós temos professores que não sabem trabalhar com o aluno autista. E o aluno em sala de aula, nós temos que ter um conhecimento muito específico de situações. É claro que essa questão toda do aluno no geral, sim, mas nós temos alunos em sala de aula, alunos autistas em sala de aula, que devemos perceber muito bem como é que é o funcionamento padrão de alguns alunos e depois conhecer o aluno específico, porque senão não conseguimos ajudar os professores do ensino comum a estarem a trabalharem. E, portanto, eu dou o exemplo do autismo, mas há outros exemplos. Portanto, eu continuo a defender que, não, em nome da inclusão, não devemos deixar de ter aqui uma componente sempre de como é que nós, da educação especial, podemos fazer a diferença no trabalho com alguns alunos com condição de deficiência. Sabendo nós, eu gosto muito da vossa expressão, a educação especial na perspectiva inclusiva, que nós não temos essa expressão. E, portanto, por isso, a carga da expressão educação especial fica sempre mais conotada com algum corporativismo e algum paradigma médico. Mas não é isso que deve acontecer. Portanto, nós somos professores que temos competências específicas e científicas de algumas áreas para ajudar os outros professores a trabalhar. E, portanto, eu acho que a perspectiva de inclusão é que em Portugal nós temos esse problema. A inclusão tem sido tão falada, serve para tudo e ela já não diz nada. E depois é um nome e às vezes em nome da inclusão está-se a fazer exclusão. Portanto, também temos de ter aqui este cuidado com esta situação da formação só para a perspectiva de inclusão. Claro que deve ser uma componente muito forte, mas ela deve estar sempre ligada não só à perspectiva teórica de inclusão, mas como é que isso se realiza todos os dias nas escolas. E isso realiza-se no currículo, na identificação de barreiras, na introdução de facilitadores, nas culturas inclusivas, nas políticas de escola inclusivas. Não é? Essa diferença entre as próprias escolas
porque às vezes há esta tendência de querer, por exemplo, o desenho universal em Portugal neste momento está a ser muito pouco inclusivo, porque as pessoas estão a pedir, os professores do ensino comum estão a pedir planificações com o desenho universal para, por exemplo, para alunos com trissomia 21. Ora, seja, isto é a negação do desenho universal. Uhum. E, Joaquim, eu acho que assim, antigamente a gente formava, né, pensando nos 3 níveis, né, no multinível, que a gente fala de multicamada, a gente formava mais para o nível 2 e 3, né? Mais nos especialismos. Sim. E aí a gente volta para as intervenções universalistas, que beneficiam a todos, dentro de classe comum e tal. Mas eu acho importante isso que você fala, que há necessidade de dois, né? Dos dois conhecimentos, né? Para o professor de educação especial. Tanto do especialismo quanto das intervenções universalistas, né? Mas eu acho que o professor de educação especial tem um papel enorme na base do multicamadas. Pode ter um papel muito importante de trabalho com o professor, por exemplo, na identificação precoce de riscos de aprendizagem. E, portanto, ele tem um papel importante. E, para além disso, nós sabemos que o multicamadas, na avaliação que teve em vários países, e em Portugal isso está a acontecer, que o primeiro nível é visto como o ensino comum, o segundo nível como o ensino complementar, e já um pouco, já não é precoce, mas é já quando a coisa está muito mal, quando já há grandes problemas, e depois o terceiro nível como a educação especial. Como lugares, no fundo, nada mudou, só mudaram os nomes. E em Portugal está a acontecer isso também, neste momento, com o modelo multicamadas. E, portanto, isso são perigos que às vezes escorrem e que estão identificados por avaliações que se fizeram noutros países, nomeadamente na Suécia, na Escócia e alguns estados americanos que avaliaram a práticas com a implementação do multicamadas. Que existe este perigo. Mudam os nomes, mas digamos que os estigmas continuam e às vezes ainda são mais segregadores. E em Portugal isso está a acontecer neste momento em muitas práticas com o sistema multicamadas. E qual que é a atribuição do professor de educação especial? Professor de apoio, né? Vocês chamam? Nós chamamos professor de educação especial mesmo, sim. Qual que é a função dele? Onde ele trabalha? A função é trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais na sala de aula. Pode ser na sala de aula. Eu trabalho todos os dias na sala de aula, agora com a pandemia menos, por causa das bolhas de saúde, que tentamos retirar os alunos, mas eu todos os dias estou na sala de aula a trabalhar com os colegas. E depois temos também algumas salas de recursos para algumas situações mais específicas, onde alguns alunos poderão estar há algum tempo. Neste momento, como se corria o risco de algumas salas de recursos serem guetos para esses alunos dentro da própria escola, há a orientação que o aluno não pode estar que deve estar em sala de aula pelo menos 60% do seu tempo de escola. No mínimo, 60%. Para que não haja a tentação de colocar os alunos só nas salas de recursos. Porque em Portugal também se correu esse risco, não é? E, portanto, mas eu trabalho todos os dias com alunos desde a dislexia ao autismo, em sala de aula. Com algumas situações em que nós retiramos o aluno para treinos específicos muito pontuais. Eu costumo dizer que as salas de recursos devem ser como outras salas dentro da escola, onde todos os alunos podem ir para fazer algumas atividades mais específicas. Por exemplo, nós temos os ginásios para a educação física. Ninguém tem educação física numa sala de aula, vai ao ginásio. E nós podemos ter as salas de recurso para fazer alguns trabalhos mais específicos com todos os alunos. Mas em Portugal também corremos o risco de alguns alunos estarem guetizados, estarem no gueto da sala de recursos. Eu acho que essa é a grande diferença, né, da política brasileira, que ela pressupõe que o suporte para o aluno ele vai ser só na sala de recursos.
Não tem suporte dentro da classe comum, né? Essa é a grande discussão que a gente faz, da necessidade de mudar a política de trabalho mais em colaboração entre professor de educação especial e professor de ensino comum, né? Que a gente faz. Gente, nós já estamos avançando aí no horário, porque os intérpretes trabalham nas outras mesas agora, eles têm que ir. Eu queria destacar que a experiência da professora Guadalupe também, né, um projeto muito interessante, que é um mestrado profissional, que ele prevê prática, tem estágio, né, os alunos vão para a escola, que é também uma proposta bem interessante, e eu queria enormemente agradecer ao professor Joaquim por ter aceito o nosso convite, vir aqui abrilhantar o nosso evento. A gente troca muita figurinha pelas redes, por e-mail, né? Mas é a primeira vez que a gente divide uma mesa e foi um prazer muito grande, né? Agradecer a Lupita Guadalupe e a Aki Tomazini, que também atendeu prontamente o nosso convite, infelizmente não pôde estar aqui na live, mas veio trazer sua experiência e, sem dúvida, é uma instituição que a gente quer estreitar laços, né? Porque nós também trabalhamos com pós-graduação, e agradecer a Thalita e o Ricieri, os intérpretes nossos que nos ajudaram aí, a Beatriz Silva, que está lá no apoio, né? No backstage, que coloca a gente no palco, que tira, né? E as meninas a Melina e a Paula, que serviram de monitoras aqui nessa sessão. Eu agradeço também a participação aí do público com o chat. Tem muita pergunta que não vai dar para responder tudo, né? Nós vamos ficar devendo, a gente responde no próximo CBE, né, Joaquim? E agradecemos. Eu passo a palavra para o Joaquim fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer imenso, que eu gostava muito que fosse... O Brasil é um país imenso, como eu costumo dizer, e, portanto, a força é sempre maior nestas lutas pela inclusão, e que nós nos juntássemos mais vezes, porque, afinal, temos problemas muito idênticos, quer dizer, são coisas muito parecidas, e que nos juntássemos mais vezes por esta luta pela inclusão, que às vezes damos 2 passos em frente e um atrás e a coisa anda um pouco por aqui. Tanto faz no Brasil, mas em Portugal também. E queria agradecer mais uma vez o convite que a Eniceia me fez e agradecer aos intérpretes. Eu espero que não tenha sido muito difícil estarem a traduzir o meu português, que eu sei que é sempre assim muito fechado. Pronto. Um grande abraço para o Brasil e até um dia destes. Até um dia. Então, eu, mais uma vez, agradeço a todos e dou por encerrada essa mesa. Obrigada, pessoal. CBEE, 9º Congresso Brasileiro de Educação Especial, em 2021, na modalidade online.